Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59. Desde já quero agradecer também a oportunidade, primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo e seu Santo Espírito que concedeu esta ocasião para junto celebrarmos, adorarmos e compartilharmos da sua santa palavra. Também a credibilidade e a confiança do pastor Daniel sobre a minha vida. Glorifico e exalto a vida de todos aqui presentes desse ministério. Amém? Isaías, capítulo de número 59, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Pode tomar os vossos assentos, exaltando e glorificando ao nome do nosso Senhor, porque em todo o tempo Ele é santo. Aleluia. Amada igreja, há dias o Senhor vem falando comigo sobre essa passagem, a qual ela traz um tom exortativo. O livro de Isaías, ele é marcado por vários paradoxos, onde muitas vezes é confrontada a misericórdia e o juízo, a justiça e o perdão, o exílio e a salvação, também a fé e a incredulidade. Então nós vemos um profeta, amados, que profetizou ali cerca de 700, 600 anos antes de Cristo. Teve seu ministério terreno por volta aí de uns 60 anos profetizando sobre a nação. E durante todo esse período, ele profetizou acerca de 4 reinados. Levantou-se rei, caiu o rei, levantou outro rei. Então, por todo esse período, ali no tempo em Judá, ele profetizou para diversas formas de pensamentos. Por isso que muitas vezes ele era confrontado. Porque a vontade de Deus vai contra, muitas vezes, a vontade da grande maioria. Os interesses dos reis, os interesses políticos na época. Os reis não queriam ouvir a verdade. Mas o povo se alegra em viver de qualquer maneira. O povo se alegra em adorar qualquer Deus. O povo se alegra em pecar, depois ir lá sacrificar um cordeiro e buscar remissão e está tudo bem, está tudo certo. E muitas vezes Isaías era confrontado. Mas você prega sobre misericórdia de Deus, mas o juízo está vindo, está pesado. Deus está falando que a nação vai ser levada cativa. Como poderemos ser salvos se Deus nos levar cativo? Muitas vezes os olhos só enxergam as coisas terrenas. A modo que para eles serem salvos, não, vai cair todos os impérios, vai cair todas as nações, mas Deus nos livrará. Deus nos guardará. Essa é a perspectiva humana, achando que Deus vai livrar de todas as coisas que estamos sujeitos a passar nessa vida. Mas já foi falado nessa noite. O principal propósito de Deus é com a nossa salvação. Este é o principal objetivo da vinda de Jesus Cristo, do teu Santo Espírito derramado sobre essa terra, é a nossa salvação. Dias difíceis, amada igreja, temos muitos. E dias fáceis? É mais cômodo eu me lembrar do dia que eu estava no sofrimento, o dia que eu estava chorando, o dia que eu estava na luta, do que aquele dia que eu estava alegre, que eu estava feliz, que estava tudo dando certo. Porque no momento da angústia, estamos mais sensíveis a buscar a presença do Senhor. Mas no momento da alegria, onde tudo está farto, onde está tudo certo, onde está tudo fluindo, muitas vezes nós esquecemos de simplesmente agradecer. Veja aqui, amada igreja, o profeta Isaías exortando a nação, de tal modo que também serve para os dias de hoje. Mas a Bíblia foi escrita milhares de anos atrás, sim.
Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E esse mesmo versículo que acabamos de ler, amanhã você poderá ler e Deus te dá uma outra interpretação. Porque Deus trabalha de uma forma diferente sobre a vida de cada um. Veja bem o que o profeta diz no livro Isaías mesmo, capítulo de número 1, versículo de número 10. Isaías 1, versículo de número 10. Está escrito assim, igreja. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Amados, para Deus comparar a nação de Judá, uma nação eleita, escolhida por Ele, com aquela nação de Sodoma e Gomorra, dá para ter noção que as coisas estavam muito feias. Porque se nós lembrarmos antigamente, o que a palavra nos fala na época de Abraão, quando Deus agiu com juízo sobre Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? A cidade inteira ela foi devastada. Deus mandou ali uma saraiva, chuva de grandes granizos, pedra de enxofre. Deus destruiu toda aquela cidade. Por quê? Quase todos haviam se perdido. Abraão chega a interceder, Deus fala, Senhor, se ali tiver 10 justos, o Senhor livrará aquela cidade? E Deus fala, por amor aos 10, eu não destruirei aquela cidade. Pensa, amada igreja, uma cidade sendo destruída porque ali não se achava 10 justos. Passaram-se os anos, passaram-se os tempos, e a nação de Judá se perdeu. E Deus vem a compará-la com Sodoma e Gomorra. Mas sabe por que não foi consumida? Porque a palavra do Senhor nos fala que a sua misericórdia é a razão para que nós não venhamos ser consumidos. A misericórdia do Senhor, ela é infinita. Houve juízo, houve derramamento de sangue, muitas vidas se perderam em Sodoma e Gomorra. Mas Deus, em seu íntimo, falou, não é isso que eu quero para os meus filhos. Não é isso que eu quero para a minha criação. Não é isso que eu quero para aqueles que chegam a mim. A misericórdia do Senhor tem nos alcançado, igreja. Mas faz milhares de anos, Judá, era outra época, eram outros costumes. E o que nós vemos na nossa cidade nos dias de hoje? Basta dar uma volta de noite, igreja. Certas esquinas, coisas terríveis temos vistos. Prostituição, drogas, a céu aberto. Muitas e muitas outras coisas mais temos visto na nossa cidade. Fala, Senhor, mas isso é o fim. O pessoal perdeu o senso. Desse jeito na rua, praticando tais atos. Do lado de uma escola, na frente das crianças. Os dias são os mesmos, igreja. Já foi falado aqui que Deus um dia pode ser 1/1000 de um segundo para Deus. Os anos passam, para Deus pode ter passado apenas 4 minutos. Mas a maldade, ela tem se multiplicado. Infelizmente, a maldade tem se multiplicado. No mesmo livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 15, também está escrito assim. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Muitas vezes, nosso vizinho, nosso parente, nosso amigo, qualquer pessoa próxima que está ao nosso alcance, sendo afligido, tendo a vida amargurada, oprimida, e nós não estendemos as nossas mãos.
Quer seja para orar, quer seja para ajudar, trazer uma palavra de conforto. E aí nós chegamos diante do Senhor e falamos: Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado pelas bênçãos derramadas. Senhor, eu sou tão grato a Ti, eu te ofereço a minha vida como oferta. E muitas vezes nós negligenciamos o amor. Infelizmente, igreja, agimos como hipócritas. Minha vida está bem. Eu sei que a salvação é individual. O que me basta é eu chegar à glória do céu. Já que a salvação é individual, pastor Paulo, então eu vou fazer minha parte e vou sozinho. Quem quiser vir, que se vire. Não é mistério dizer que nos finais dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. É cumprimento da palavra. Ah, Senhor, misericórdia, essa palavra é dura, é difícil. Mas é o cumprimento, igreja. O Senhor falou, vai se cumprir. Temos que nos manter ligados. Temos que nos manter ativos. O pastor Daniel estava aqui corrigindo a igreja acerca de levantar, de sair, de fazer certas coisas. E Deus estava falando comigo ali de uma forma bem clara. De uma forma bem clara como nos dias de hoje. Eu vou dar um exemplo, igreja. Estou eu na minha sala, sentado com o celular, vendo um vídeo, pastor Daniel. Conectado no aparelhinho Wi-Fi. De repente, vou lá no quarto. Tem que pegar uma caneta, um caderno lá, para mim anotar isso aqui que eu... Irmãos, quando eu me distancio do aparelho, a conexão cai. O vídeo para. Aquilo que eu estava vendo, interessante, perdi o sinal. E muitas vezes a nossa vida com Deus é da mesma maneira. Estou ligado, Deus está falando comigo, estou aqui na presença, mas de repente... Perdeu a conexão. Tem que voltar do zero. Vai ter que ver tudo de novo. Lembra Pedro? Quando estava ali no barco e Jesus Cristo vem caminhando sobre o mar e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, que eu vá ter contigo. Deus fala: venha, Pedro. Ele desce ali do barco, começa a dar os seus primeiros passos, olhando para Jesus Cristo, falando: vou ao encontro ao meu Senhor. De repente, imagino eu, as ondas, a água começa a subir a sua perna, o vento, olha para um lado, está escuro, não tem ninguém, olha para o outro, não tem onde agarrar. E agora? O que eu vou fazer? A Bíblia fala que ele começa a afundar. Perdeu o foco, igreja. Deixou de olhar para Jesus Cristo. O Senhor nos fala: vinde a mim, vinde a mim. Eu comecei aí, mas perdi meu emprego. Senhor, me desculpa, mas eu tenho que parar, reformular minha vida, procurar emprego de novo. Eu quero, eu vou, eu consigo, eu tenho que fazer, eu tenho. Ei, está errado. Vinde a mim. Mas tem vindo tribulações. Vinde a mim. A luta está difícil. Vinde a mim. Deixa eu te ajudar. Não queira fazer da sua maneira, da sua força, como você achar que é certo. Aleluia. Amados, a Bíblia nos fala, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que sem santidade é impossível vermos ao Senhor. É impossível chegarmos ao céu sem a santidade. Ouvi a palavra do Senhor, compreendi. Senhor, eu estou decidido, eu quero te seguir. Jesus Cristo, é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou te seguir. Você ouve, você entende, você diz o que quer fazer. Mas as suas atitudes e as suas obras não condizem com aquilo que Deus nos ensinou. A Bíblia nos fala, no livro de Mateus, sobre a árvore boa, que ela é impossível de dar maus frutos. E assim também a árvore ruim, ela não é capaz de produzir bons frutos. Aparentemente, muitos se mostram como uma árvore boa. Olha meus galhos, olha os meus ramos, eu estou produzindo, pastor Paulo. Irmão Guilherme, estou carregado de frutos, está uma beleza.
Mas como estão esses frutos? Aparentemente, as árvores são todas iguais. Aparentemente, os frutos são bonitos em determinada estação na sua época. Mas e o sabor? Tem sido fruto doce ou tem sido fruto amargo? As palavras que nós temos proferido nos dias a dia, em qualquer situação cotidiana, tem sido de bênção ou tem sido de maldição? Muitas vezes não percebemos, mas somos confrontados a todos os momentos por aquilo que nós falamos. Mas fala que é servo de Deus e está falando isso. Mas fala que é uma mulher de Deus e está dando esse conselho. Principalmente, irmãos, quando diz na questão de intriga. Muitas vezes, o inimigo traz diante de nós algumas certas intrigas, confusões, para ver qual que vai ser a nossa atitude. Você está certo mesmo. Não tem que dar o braço a torcer, não. Fica firme. E deixa falar o que quiser, e não vai atrás não pede perder não. Quem está errado é aquela pessoa. É isso que Jesus Cristo nos ensinou? A palavra do Senhor nos fala que se alguém nos acertar uma face, nós devemos oferecer a outra também. E muitas vezes o mundo nos taxa, igreja, como bobo, otário, é um idiota. Mal eles sabem que nós somos o povo mais esperto que se tem na face da terra, porque nós escolhemos o melhor. Mesmo com as lutas, afrontas, tribulações, nós escolhemos o melhor, que é estar com Jesus Cristo. E tudo nessa terra vai passar. Tudo. A dor, a luta, o sofrimento, a casa que você conquistou, o carro que você conquistou, as riquezas que você conquistou, tudo vai passar. Daqui nós não levaremos nada. A Bíblia fala que a única coisa que nós levaremos serão as nossas obras. Lembra do rei Zedequias? Estava prestes a morrer. O profeta chegou até ele e falou assim: olha, eu vim te dizer que essa tua enfermidade é para a morte. Você vai morrer, dessa aqui você não vai passar não. A Bíblia fala que quando o profeta sai, Zedequias vira para o lado, acamado, deitado, e começa a orar: Senhor, lembra-te de mim quando eu assumi o reinado, como eu consertei o teu altar, como eu fiz a tua vontade, estava tudo bagunçado. Eu fiz tantas proezas para a honra e para a glória do teu nome. Senhor, lembra das minhas obras diante de ti. A Bíblia fala que antes mesmo do profeta sair ali do salão, Deus fala: volta e diz para o rei que eu ouvi as suas orações. E o profeta chega até ele e fala assim: olha, o Senhor ouviu as tuas orações e Ele lhe acrescentará mais 15 anos de vida. O pastor Daniel estava falando aqui, 84 anos parece tanto. Eu imagino o rei falando assim: me resta mais 15 anos. O que eu vou fazer? No outro dia levantando, lavando, falando: eu quero viver a vida da melhor maneira possível. Se até aqui eu fiz muito, agora eu quero fazer muito mais, porque meus dias estão acabando. A contagem é regressiva e Deus já determinou a data. E nós, igreja, juventude, mocidade, temos aí 30, 40, 50 anos. Estou cansado, Senhor. Nossa, mas está difícil. Mas o fardo está tão pesado. Não estou conseguindo, a luta está muito grande. E o Senhor Jesus Cristo fala: vinde a mim, vinde até mim e aprendeis sobre mim, que o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. O fardo está pesado, igreja. Então nós temos que nos achegar mais ao Senhor. Algo está errado e não é a palavra e não é a vontade de Deus, e sim alguma conduta nossa. É difícil nós reconhecermos os nossos erros. É muito difícil. Você às vezes tem que ceder, pedir perdão com o seu cônjuge, com o seu amigo, com o seu familiar. Mas nós erramos por achar que com Deus é da mesma maneira. Pastor Hudson, Deus conhece meu coração. Deus sabe da minha luta. Eu não preciso falar para Deus, Ele já sabe. Ele me ama, já me perdoou. Eu sei que com Deus eu estou tudo certo. Mas a sua vida não está direita. Mas você acha que com Deus você está certo.
Aleluia. A Bíblia nos exorta também, igreja, no livro de Mateus, capítulo 7, aliás, capítulo 6, versículo 24, sobre servir a dois senhores. É impossível você estar com um pé na igreja e um pé lá fora. É impossível você agradar a Deus e agradar a vontade do mundo, ao príncipe das trevas que está lá fora. Ah, mas eu sou servo de Deus, e se eu for para uma baladinha, se eu for para um rolezinho, não vai acontecer nada. Deus sabe que eu vou lá, não vou beber, eu não vou me misturar, só estou indo lá curtir um momentinho, uma horinha só com os meus amigos, minhas amigas. Deixa eu te lembrar de uma coisa, igreja. A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é selado. Você já é marcado como rebanho, cordeiro, faz parte do rebanho do Cordeiro de Deus. E você achando que vai no mundo e que as coisas lá fora vai ser como antes, não vai. Porque o inimigo já reconheceu que você tem a marca da salvação, a marca da promessa. Mas o único que tem o direito de apagar essa marca, de apagar o nome do livro da vida, é você mesmo. Não foi dito nessa noite que a misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos? Não brinquemos com a casa, igreja. Não brinquemos com o inimigo, porque ele não está de brincadeira conosco. Vigiai por onde você anda, as amizades que você tem. Se é para ganhar para Deus, traga para a casa de Deus. Porque para te levar para fora, pode ter certeza, são muitos. Enquanto você está sozinho, lutando contra os seus amigos, contra os seus familiares, tentando trazer para fazer uma visita, todos eles estão trabalhando para te tirar da casa de Deus. Por outro lado, o que me conforta é que a palavra do Senhor nos fala que nós com Deus somos maioria, né? Então pode ter milhares de demônios se levantando, mas nós com Deus, com o Espírito Santo, somos maioria, igreja. Então não se queira colocar à prova. Eu estou limpo, purificado, estou revestido, poderoso, me sentindo super. E vou lá. Não vai, igreja. Vença com as forças, com as armas espirituais, com a força de Deus, através da oração, da consagração, leitura da Bíblia, fortalecimento espiritual. Eu sei também, eu reconheço, igreja, temos dias que nós estamos fervorosos. Glória, eu já acordei na alegria, louvando, glorificando, e adorando, e orando, glória. Mas tem dia também, igrejas, normais que você está mais abatido, cansado. Senhor, tantas coisas acontecem, mas o Senhor está tardando em voltar. O meu milagre não vem, Senhor. Mas, igreja, não deixa de perseverar. Que esses dias difíceis não sejam motivo para você se afastar do Senhor. Que seja dia de você mais uma vez se entregar, se prostrar. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor podem não estar vendo como está a nossa intimidade com o Senhor, porque aparentemente parecemos estar fracos. Mas o que não pode nunca acontecer na vida do cristão é a chama do desejo, da salvação, da santificação se apagar, igreja. Hoje estava lá na casa da minha sogra e o gás estava acabando, pastor Daniel. Mas tinha outro gás lá, tá, igreja? Graças a Deus tinha outro gás lá. E o gás estava foguinho meio baixo, vai, não vai? Ela, esse gás vai acabar, vamos trocar. Eu falei, não, calma, vai dar para fazer o almoço. E o gás ali baixinho, o fogo meio querendo, vai, não vai? Igreja, deu para fazer o almoço tranquilo. Assim que acabou de fazer o almoço, eu falei, eu vou trocar, porque no dia de amanhã ela vai precisar, às vezes meu sogro troca, alguém troca, então já vou fazer o serviço. Mas enfim, a chama não apagou, igreja. E eu falando, não vai apagar não, não vai acabar não, vai dar para fazer tudo. E agora me veio à mente o que aconteceu hoje, assim, falando assim, não, vai dar. Eu acredito, eu creio. Muitas vezes na nossa vida, essa chama, ela está um pouco fraca. Mas, você tem que trabalhar ali para ela. Vou dar meu jeito. Qual que é o meu jeito? Eu tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que...
a chama, o desejo ardente no nosso coração, ele nunca pode se apagar. Quantos que pararam na caminhada de seguir ao Senhor porque deixaram a chama se apagar? Pastores, presbíteros, ministros, missionários, tantos e tantos que infelizmente estão vivendo a vida de miséria nas ruas, laçados pelos vícios das drogas. E você chega até alguma dessas pessoas e fala assim: olha, Jesus Cristo te ama, eu sei. Eu sei, não precisa nem falar de Bíblia não, que eu conheço tudo. Já li a Bíblia 10 vezes. Nós temos que clamar nessa situação, igreja, somente pela misericórdia do Espírito Santo. Nada que você venha falar vai ser novidade para ele, mas o encontro com o Espírito Santo pode abalar todas as estruturas e trazer de volta. Com certeza. Não queira, mais uma vez eu falo, vencer com as suas forças e com as suas armas. Use as armas espirituais. O Senhor nos fala que dele é a ira e a vingança. O dia da vitória sobre o mal pertence ao Senhor. O dia da luta, onde o Senhor triunfará sobre o mal, é dele. A honra e a vitória é para ele. Ah, mas Deus me honrou, Deus me exaltou, Deus me colocou sobre os grandes. A honra e a glória é dele, para ele. Aleluia. Outra passagem que Deus me trouxe à memória nesta tarde, para compartilhar com a igreja, é aquela qual Davi vai de encontro à Arca da Aliança, querendo trazer novamente para Jerusalém. Porque na época de Saul, os filisteus venceram e levaram a arca embora. E depois de tantas pragas sobre a nação dos filisteus, eles pegaram e abandonaram ela na cidade lá. Falaram assim: vamos deixar aqui que eles vão ver e vão levar de volta. A Bíblia fala que Davi, depois de tantas vitórias, fala assim: vou trazer a arca do Senhor de volta. Veja bem, igreja, a Bíblia fala que Davi foi abençoado em todas as suas batalhas, referente à guerra. E depois de tantas vitórias, ele se lembrou do Senhor e falou assim: agora eu vou trazer a presença do Senhor para mim, para Jerusalém novamente. E o coração dele se alegrou e vamos buscar, e ele chama ali alguns descendentes dos levitas. A Bíblia fala sobre Uzá e Aiô. E a Bíblia fala que no trajeto da Arca da Aliança para o caminho chegado em Jerusalém, essa arca ela foi colocada sobre o carro dos bois. E ali havia 2 levitas conduzindo, descendentes de levitas. A Bíblia fala que o boi tropeçou, o carro de boi veio a virar, e Uzá vai lá e tenta segurar a arca com suas mãos. E a Bíblia fala que nesse instante, naquele exato momento, ele foi fulminado. Um raio veio e matou naquele exato momento. E muitos, até mesmo eu, me perguntavam: mas Senhor, a intenção era boa, pastor Daniel. Ele queria segurar a arca para não cair. Mas por quê? Ele também era levita, ele podia tocar na arca. Por que a ira do Senhor se acendeu dessa maneira? Sabe por quê, igreja? Porque uma das leis determinada para os levitas é que a arca da aliança ela tinha que ser carregada nos ombros. E o que foi feito naquele momento? Eles colocaram a arca da aliança num carro de boi. E sabe o que é a arca da aliança, igreja? É a presença de Deus. E hoje, a presença de Deus na dispensação da graça é o Espírito Santo sobre a nossa vida. E quer ver o que é mais interessante? É eles transferir a responsabilidade de carregar o Espírito Santo para levar de qualquer maneira. Ah, eu sou santo, Deus me chamou, mas Senhor, não precisa ser tão santo não, né? Ah, oro uma vez por semana, jejuo uma vez por semana. Todo domingo eu estou firme lá no culto. Tá bom, Senhor. Teu Santo Espírito é sobre a minha vida. Igreja, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Ele foi fulminado porque ele quis transferir a responsabilidade.
o peso da responsabilidade da arca, dos levitas conduzirem. Ele quis transferir. Se tivesse nos ombros, pastor Daniel, com certeza não cairia. Por 4, por 6, não sei quantos levitas seriam caindo. Opa, balançou, estamos firmes aqui. Mas não, quis facilitar. Vai ser mais fácil. Vamos glorificando. E olha, eles iam glorificando, dançando e cantando. Mas não era o suficiente. Porque estava transgredindo a lei. Mais uma vez eu quero frisar nessa noite, igreja, a aparência. Parece que eu estou fazendo certo. Parece que Deus quer assim porque a intenção é boa. Senhor, no final vai dar tudo certo. Vigiai, igreja. Vigiai e orai. Aleluia. A natureza humana, ela anseia por coisas fáceis. Ela anseia que vai ser tudo simples, tudo vai se resolver com o tempo. Natureza humana. Mas o processo de ser cristão, igreja, a cada dia nós precisamos ser melhores do que ontem. Precisamos todo dia de um renovo. Um passo de cada vez. Senhor, estou caminhando para a santidade. Estou matando um leão por dia. Estou matando os meus desejos. Eu estou na caminhada. Eu estou buscando a perfeição. Não podemos, igreja, simplesmente pela nossa vontade, achar que isso, aquilo, ou até mesmo achar que temos razão. Muitas vezes, você deixa de debater com alguém, debater eu falo de uma forma sadia, dialogar, expor sua ideia, seu pensamento, por achar que está com a razão e a pessoa fala assim, ele é cabeça dura. Não adianta nem eu expor o que eu estou pensando, falar, porque não vai adiantar. E você vira as costas achando que está por cima, que está tudo certo. O tempo vai falar com aquela pessoa. Muitas vezes o tempo não apaga a ferida, o assunto mal resolvido, a mágoa, o desgaste emocional, a tristeza. O tempo não apaga, igreja. Muitas vezes nós temos que trazer à tona e resolver. Nossa, tive um dia difícil com meu pai, com minha mãe, discutimos e não. Eles estão errados e pronto, acabou. Se quiser falar comigo, eles que vêm até aqui pedir desculpa. E eu não vou dar o braço a torcer, não vou pedir perdão, não. Estou errado, não estou errado, estou certo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. O dono da razão é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono da razão. E Ele quebra o nosso ego. A Bíblia fala que Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Em todas as nossas atitudes, reveja, pensa, ore, Senhor, que o Senhor venha me ajudar a tomar uma decisão sábia. Que o Senhor venha me ajudar a resolver aquela situação. Coloque palavras de sabedoria sobre a minha boca. Ele é o dono da verdade e Ele é o dono da razão. E se o Senhor falar que nós devemos nos sujeitar, nós devemos nos sujeitar à igreja. Mas Isaías também traz uma notícia boa. Lá no seu livro, no capítulo de número 60. Aliás, Isaías 9, versículo 6. Desculpa. Olha o que o profeta Isaías diz para a nação. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Lembra que nós lemos no começo que a mão do Senhor não está fechada para que não possa salvar? E nem o seu ouvido está agravado para que não possa ouvir? Mas tem um porém sobre as nossas orações e a nossa salvação, que é os nossos pecados e a nossa iniquidade. O profeta Isaías dá uma solução, fala, um menino nascerá, ele será conselheiro, ele será o Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz. E o seu nome será maravilhoso. Jesus Cristo, igreja. Ele já nasceu. Ele já veio até nós, já veio oferecer a salvação. Veio nos mostrar quão errantes nós andávamos.
o quão grande eram os nossos pecados, Ele veio nos trazer a salvação. E para finalizar, agora sim, o livro de Isaías, capítulo de número 60, seu primeiro versículo. Isaías 60, versículo 1. Diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Eu não sei quão difícil, quão fácil, quão dolorosa tem sido a sua vida até aqui, mas o Senhor manda você se levantar, porque a glória dele vem resplandecendo sobre a nossa vida, através de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. O Senhor Jesus é luz para o mundo, e eis que a glória dele tem que pairar sobre a nossa vida. A nossa face, irmão Vinícius, tem que resplandecer a vontade, o brilho, a glória, a beleza de Deus. Essa é a vontade de Deus para conosco. Levanta-te e resplandece. E a mesma afirmação que o profeta Isaías fez ao dizer que a mão do Senhor não estava encolhida para salvar e nem o seu ouvido agravado para poder ouvir, agora eu faço uma pergunta para a igreja. E a sua mão está encolhida, está aberta, está erguida para adorar? E o teu ouvido está preparado para ouvir a exortação e acertar a correção do Senhor? Porque Deus nos ama, igreja. Assim como todos os pais e mães, que você muitas vezes é duro com seu filho, se for possível dar-lhe uma chinelada, uma palmada, para que venha corrigir para o bem, o Senhor nos exorta porque Ele nos ama. Então, nessa noite, peço que a igreja aceite a palavra do Senhor, erga suas mãos, glorifique a Deus e fala: Senhor, eu estive atento e ouvi o que o Senhor quis para a minha vida. E não vou voltar atrás. E cada culto, igreja, que você vier na presença do Senhor, que você saia transformado. Uma pessoa melhor do que aquela que você entrou aqui. Essa é a vontade do Senhor. Que nós andamos em santidade, aprausíveis à vontade dEle e sensíveis à sua palavra. Amém? Agradeça a Deus pela oportunidade. As palmas exaltam e glorificam ao nome do Senhor. Aleluia.